Gente, então eu estava falando aquela hora para vocês antes de começar que a gente vai ver então o sistema digestório agora para depois trabalhar alimentação saudável e obesidade. Mas antes da gente trabalhar alimentação saudável e obesidade, a gente tem que ver o sistema digestório. Coloquei lá o conteúdo, coloquei os vídeos lá sobre nutrientes, sistema digestório, depois vocês olham. Vocês vão ter até dia 21 para entregar, lá tem a data direitinho, é para fazer um resumo do que vocês leram depois. Vocês podem olhar lá quem não olhou, tá? O conteúdo. Eu vou tentar fazer a apresentação dele agora para explicar aqui para vocês, tá? Se não der, daí eu faço aqui no celular. Não tá dando aqui, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. De repente, esse problema na internet. Então, eu vou acompanhar lá do celular, que eu postei já para vocês esse conteúdo. Se vocês conseguirem ver, senão vocês escutem, tá? Que depois vai estar na gravação também, explicação. E vocês podem ler o texto lá depois, tá? O sistema digestório, tá? Então, o sistema digestório vai estar a imagem lá, gente. Ele é composto pelos órgãos pela boca, pelo esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, tá? Ele é responsável por toda a nossa alimentação e pela digestão do nosso corpo e absorção dos nutrientes, para a gente poder, né, ter a energia necessária para sobreviver. Vai ter uma imagem que infelizmente eu não pude colocar aqui, apresentando então todas as partes lá, né? Desde começando pela boca até o intestino delgado, vocês vão conseguir ver. E eu vou falar, como eu não consegui colocar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre eles então. A boca, então, é por onde entram os alimentos, tá? Só um pouquinho que eu já vou continuar aqui passando para vocês, que essa que eu abri aqui não deu muito certo. Tá? Então a boca é por onde entra os alimentos, então por onde a gente se alimenta. O céu da boca é chamado véu palatino ou palato, tá? Depois no fundo nós temos a uva, tá? Dentro da boca, ocupado pela língua, que tem as formas saliva que eu consigo quebrar os alimentos para fazer a digestão. Essa boca, então, ela mistura os alimentos, entra os alimentos, faz essa mistura e quebra esses alimentos junto aos dentes. Depois que eu quebrei esses alimentos que os dentes auxiliaram, eu empurro, então, esse alimento para a faringe, tá? A faringe, então, ela pega. Só um pouquinho, gente, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Faringe é um órgão em forma de funil, tá? Para aqueles que entraram agora relembrando, na boca entram os alimentos, os dentes ajudam a quebrar, tá? Depois também a língua tem as papilas linguais que apresentam os sabores. Eu não vou falar agora para vocês, tá? Depois vai ficar para depois. Ajudam então através da saliva quebrar esses alimentos, mastigar, engolir e
colocar, empurrar lá para a faringe, tá? A faringe é um órgão, então, em forma de funil, depois da boca, que vai comunicar a boca com as cavidades nasais, que é o nosso nariz e a laringe. Por isso que quando a gente costuma ter alguma dor de garganta, chamada, que a gente chama lá na laringe, a gente muitas vezes parece que quando tranca o nariz está tudo conectado, né? Orelha, faringe e laringe a gente também sente nos outros órgãos, porque ele faz a ligação, tá? O alimento, quando chega a faringe lá, os músculos se contraem e continuam empurrando ele para baixo, aí empurram para o esôfago, tá? O esôfago mais ou menos nessa parte aqui do corpo, já que vocês não conseguiram ver a imagem. Já é em forma de tubo o esôfago, tá? É como se fosse um tubo. Vocês conhecem um tubo? Um tubo, digamos, de PVC. Lá, todo mundo conhece o tubo de PVC. É mais ou menos assim o esôfago, como se fosse um tubo anelado, tá? No esôfago, então, que ele fica se comunicando com a faringe e com o estômago. Ele vai empurrar para o estômago, que é o próximo órgão, tá? Daí a gente vai ficando deglutindo esse alimento. É um movimento voluntário, a gente deglute, ele cai lá no estômago. E lá no estômago começa a fazer os movimentos peristálticos e esse alimento que a gente entrou lá pela nossa boca, ele passa a ser chamado de bolo alimentar, porque ele está tudo misturado, né? Todos aqueles nutrientes que o organismo vai aproveitar, aqueles que não vão aproveitar também estão todos misturados, então é chamado de bolo alimentar. Várias enzimas vão atuar nesse bolo alimentar, tá? Para poder separar o que é importante ou não para o nosso organismo. Depois, então, do estômago, vai se empurrar, então, para para o intestino delgado, tá? Lá no intestino delgado vai fazer a absorção, então, do que é importante para nosso organismo. Ele é formado em duodeno, jejúno e íleo. O que é importante para o nosso organismo vai ser transportado pelo sangue para todas as células do nosso corpo, tá? Aí, então, no intestino delgado. E aí, vocês pensam assim, e o que não é importante? O que não é importante vai para o intestino grosso, tá? Para ser eliminado em forma de fezes, tá? Ele vai para lá, tá? No intestino grosso. Lá, então, as bactérias vão produzir gases, tá? Vão formar as fezes, vão mandar para o reto, que vai sair pelo ânus, o último órgão do sistema digestório. Isso é o básico, vocês vão ler, tá, gente? E vão entender melhor depois, lendo o texto, olhando lá as partes do organismo. Mas, basicamente, é isso que acontece, tá? Mas, desculpa, gente, com a ajuda de enzimas, tá? Depois, mais embaixo, nós temos alguns alimentos. A gente fala sobre os alimentos que nos fornecem, então, vitaminas e outros nutrientes que a gente vai ver agora. E, inclusive, nos vídeos vai explicar melhor, tá? Sobre eles. Por isso que, além de ler o texto, vocês vão olhar os vídeos, que vocês vão entender, então, perfeitamente como é que funciona isso, tá? Os alimentos, então, eles formam, tá? Trazem diversos nutrientes para a gente para distribuir para as nossas células, tá? E algumas composições deles são a água, tá? Que é uma substância bem abundante, tanto no nosso organismo, como nos alimentos, em alguns, né? Como as fibras, as verduras. O nosso corpo humano de um adulto é composto 65% de água, tá, gente? Também temos os carboidratos, que são conhecidos antigamente nos livrozinhos glicídios, que são alimentos que têm função energética, tá? O que é isso? São os grãos, as farinhas, massas, arroz, tudo que a gente come, bolacha, bolo, pão, é um carboidrato. São aqueles alimentos que fornecem energia e também que engordam, tá? E que a gente gosta, os alimentos bons que a gente gosta na base das farinhas, os lácteos. Esses são os alimentos carboidratos.
Depois nós temos a proteína, que é muito importante, que são as carnes, o feijão, tá? Esses alimentos são os básicos, tá? Pro organismo. Então, tem que se alimentar de proteína, sim, é importante. Todos os grupos alimentares. Depois nós temos, então, os lipídios, tá? Os lipídios são as chamadas gorduras, os óleos são importantes também, leite integral tá aí também, ovos tá aí nos lipídios também, apesar de ovos também ser uma proteína, tá? Proteína de origem animal. E depois nós temos as vitaminas, tá? Aí eu não vou falar sobre cada uma delas aí, porque não vai dar tempo devido ao tempo que eu tenho, que infelizmente a gente perdeu e eu tenho que dar aula para o sexto depois, tá, gente? Mas aí vocês vão ler lá e vão encontrar vitamina A, vitamina B6, B12, C, D, E e K. Cada uma, então, é uma importância. A semana que vem nós vamos ter aula novamente, e o que não deu para entender hoje, vocês não se preocupem, vai ser falado novamente. Vocês vão ler o texto, vão olhar os vídeos, e a gente fala de novo, pode falar sobre as vitaminas aí com mais tempo. Bem embaixo vai ter para uma dieta saudável, o que, que era recomendado? Todos os grupos alimentares, tá? E tem algumas coisas ali de preferência. Bem embaixo, na última página, gente, é uma pirâmide alimentar, tá? São as novas pirâmides. O que, que é isso? É um conceito de alimentação saudável. O que, que a gente realmente tem que se alimentar para dar bastante nutriente, bastante, né, proteção para as nossas células e para o nosso organismo. Então, não adianta o dia inteiro eu comer bobagem, carboidrato e não comer os outros alimentos, ou comer só proteína ou gordura e não comer os outros alimentos. Não, tem que ser balanceada. Vocês vão ver, porque cada grupo alimentar lá vai ter um tipo de alimento e é necessário, sim, eu colocar em cada grupo. Tanto que a merenda na escola, se vocês forem ver, ela é baseada em todos os grupos alimentares. Então, vocês vão poder olhar lá embaixo. Desse texto aqui, essa vez, gente, vocês vão fazer um resumo, tá? E entregar até dia 21 de junho, tá? Para mim. Aí vocês vão entregar, colocando o que, que vocês entenderam. Ou vocês resumem do texto, ou colocam as palavras que vocês entenderam. Mas leiam o texto, olhem lá os vídeos para entender melhor. Se ficaram com dúvida, foi rápido. A semana que vem vai ter aula novamente. E a gente, de repente, começa desde o início de novo, vê tudo. E também aqueles que não entraram, né, aproveitem, porque ficou reduzido devido àquela hora que caiu, né, a internet. Eu quero saber, assim, se do que eu falei, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar. Eu não, eu entendi. Também não. Eu entendi. Tá. Então, vocês fazem isso, tá, gente? Eu vou parar a gravação aqui